meus caros irmãos e irmãs, aqui presentes, também aqueles que nos acompanham à distância, pelo rádio, pela internet, que a graça de Deus, Pai, que o amor de Cristo seja com todos. Amém. Todos nós conhecemos e sabemos que nesse último mês as igrejas ditas protestantes celebraram à sua maneira, algumas mais, outras menos, mas o grande movimento que se considera deflagrado no dia 31 de outubro de 1517 e que depois ficou conhecido como Reforma Protestante. É verdade, também creio que sabemos, o que a maioria também conhece, a importância que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos teve para o irrompimento, a irrupção, o surgimento desse movimento. Porque todos nós sabemos como a leitura da carta sob a iluminação do Espírito foi significativa na transformação interior, na cura da alma, de um dos protagonistas desse movimento, Martinho Lutero. Alguns hoje chegam a dizer que a carta é uma espécie de testamento teológico de Paulo. Mas essa expressão, queridos irmãos e irmãs, talvez nos induza à visão enganosa, equivocada, de que Paulo abstrai na carta, de que Paulo divaga, de que Paulo como que se desconecta da realidade e dos desafios da vida. Longe de nós entender assim. A carta do apóstolo aos Romanos, a despeito de sua grande significação teológica, de sua grande significação na estruturação conceitual e doutrinária de muitas das doutrinas mais caras à vida cristã, é, sem dúvida, uma carta profundamente comprometida com a vida, com as lutas do dia a dia, com a realidade concreta da vida de todos nós e, particularmente, daqueles que professam a Cristo. E o texto que, nesta manhã, consideraremos durante algum tempo, eu diria, é um dos que mais nos apresenta a concretude ou a concretitude, como preferem outros, da vida. Ele está no capítulo 8, os queridos e queridas que quiserem poderão observá-lo, a partir do versículo 31. Há muita coisa antes, mas nós focaremos a nossa atenção durante alguns minutos naquilo que está escrito no capítulo 8, repetindo, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do versículo 31. E eu vou ler, os irmãos e irmãs acompanham, mesmo assentados, com atenção. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a aflição, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo, estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos curvar as nossas frontes e orar. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, conduzindo-nos pelo Teu Espírito, a ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e que ela realize em cada um que aqui está e naqueles e naquelas que estão à distância, acompanhando este culto, aquilo que seja a expressão da Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já ouvi dizer, aliás, algum tempo atrás, li um livro que sugeria o que falava sobre os dois lados da vida. O autor dizia que a vida tem um lado duro, um lado difícil, e sugeria que a vida tem um lado fácil. Talvez a expressão lado mole não seja muito interessante. Confesso-lhes que não sei exatamente se é assim, se é possível separar esses dois lados. Outros dizem que a vida tem o lado de fora e tem o lado de dentro. Parece ser verdadeiro. Às vezes o lado de fora não espelha muito bem o lado de dentro. Às vezes parecemos não harmonizar adequadamente, digamos, os lados da vida. Mas o fato, queridos e queridas, é que no texto que temos diante de nós, o apóstolo Paulo, se é que a vida tem um lado duro e um mole, se é que ela tem dois lados, no texto que lemos, o apóstolo Paulo parece focar esse lado mais desafiador da vida. Esse que talvez o autor aqui referi chamasse de lado duro. Esse lado que, de algum modo, cobra de nós. Esse lado que, como disse, que desafia as nossas forças, que desafia a nossa resistência, que desafia a nossa coragem. Não sei se perceberam, mas o texto parece construir uma escada de perguntas. Por isso que pensei em dar à reflexão desta manhã o título O Último Degrau da Escada. Porque a sensação que tenho quando leio é que o apóstolo vai subindo uma escada de 5 degraus. Observem comigo. E nesses 5 degraus, ele de alguma maneira vai falando deste lado da vida que tantas vezes nos impacta e nos desafia. Observem que ele começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo parece presumir que às vezes há coisas que vêm contra nós, coisas que jamais imaginamos. Às vezes a sensação é de que até o universo está, e não é verdade, mas que as coisas estão se ajustando contra nós. O apóstolo reconhece que há momentos da vida que são momentos muito, muito desafiadores, porque há coisas que se põem contra nós. Em segundo lugar, ele parece aludir, fazer referência às nossas carências, àquilo que nos falta. Observem a segunda pergunta, o segundo degrau da escada. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como nos não dará com ele juntamente todas as coisas?
O apóstolo aqui está a dizer-nos que, de fato, Deus está atento às nossas necessidades, às nossas carências, que é Deus provedor, mas, ao mesmo tempo, reconhece, não camufla, não esconde a insuficiência da condição humana e, muitas vezes, as nossas carências. A sensação de que alguma coisa nos falta, a realidade de que às vezes é o que ocorre. Em terceiro lugar, Paulo ainda fala de acusações e de julgamentos. Quem acusará os escolhidos de Deus? Quarta pergunta. Aliás, terceira pergunta, terceiro degrau. Depois sobe um mais e diz: quem os condenará? Às vezes nós somos condenados por nós próprios, ou não é verdade? Às vezes é nossa própria consciência que depõe contra nós. Às vezes nós mesmos nos julgamos. O apóstolo Paulo diz que fazia um esforço para não deixar se submeter ao tribunal da própria consciência, porque sabia que esse tribunal às vezes é implacável e equivocado. É importante, mas às vezes se engana, se equivoca. Mas quando achamos que ele chegou no fim da escada, queridos, aí ele dá um upgrade. Essa expressão é muito curiosa, né? Ele sobe ainda um quinto e último e derradeiro degrau nessa escada de indagações, e eis que nesse quinto e último degrau, Paulo lança aquela que é a pergunta que talvez mais nos sacuda e mais nos desafie. No quinto e último degrau, parece que, olhando à sua volta, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Percebam que o apóstolo Paulo, subindo essa escada, que nós descrevemos rapidamente, olhou a realidade à sua volta, falou de faltas, falou de desentendimentos, de acusações, de julgamentos, falou, de certo modo, daquele julgamento que nós fazemos de nós próprios. O apóstolo Paulo faz referência, na primeira das perguntas, a coisas que, talvez sem esperarmos, vêm contra nós. Mas aí depois ele indaga: será que alguma dessas coisas vai separar-nos de Cristo? Será que alguma dessas coisas vai separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Permitam-me dizer-lhes, abrindo o coração, que acho que nesse texto de Romanos, Paulo desvela, descreve, com uma clareza quase ímpar, aquilo que eu chamo de insuficiência da condição humana. Nós somos pequeninos, e às vezes, por mais que saibamos, por mais que sejamos fortes, o nosso conhecimento e as nossas forças ainda assim são insuficientes. O apóstolo Paulo parece esboçar e aclarar duas insuficiências, pelo menos, que rapidamente quero referir. A primeira delas, irmãos e irmãs, é a insuficiência da nossa compreensão. Às vezes nem mesmo entendemos o que se passa, ou por que se passa. Digo à minha maneira que às vezes nós nem compreendemos o que vivemos, o que sentimos, por que sentimos ou por que vivemos. Às vezes falta-nos clareza, discernimento. Quem de nós não conhece a história que o próprio Paulo relata de si, de ter cravado aquilo que ele chama de espinho na carne, usando uma palavra muito forte, que pode ser traduzida como cisco ou como estaca. O apóstolo Paulo diz, e para ele mais provavelmente era uma estaca, e já conversamos sobre isso em outra oportunidade,
E penso eu, à minha maneira, que em dados momentos o apóstolo Paulo pensou assim: mas por que essa estaca na minha carne? Eu tenho deixado tudo, aquilo que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Não é assim que ele diz? O apóstolo, depois de uma experiência que a ele é atribuída, em que ele diz ter sido elevado ao terceiro céu, ao céu de Deus, o primeiro céu das aves, o segundo céu dos astros, o terceiro céu de Deus, das realidades espirituais. Depois de ter essa experiência tão marcante, ele sente que há um espinho cravado na sua carne. Ele diz: eu tentei livrar-me dele, eu orei 3 vezes a Deus pedindo que me livrasse dele. E eu imagino, apenas imagino, que em dados momentos o apóstolo Paulo disse: mas por que esse espinho na minha carne? Ele próprio, depois de uma caminhada de reflexão e de luta, ele entende que aquele espinho cumpria um propósito, que era para que ele não vivesse a experiência da exaltação, a soberba, aquela coisa que é tão tremenda. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, dizia que soberba é presunção, é querer parecer o que não se é. Interessante, observe, soberba não é querer ser o que não se é parecer ou querer parecer aquilo que não se é. E Paulo atribui àquilo que vivia essa finalidade, esse propósito. Deus deixou isso para que eu não me exaltasse. É interessante que a palavra, no texto original, irmãos e irmãs, sugere a ideia de que exaltar-se é um excesso da gente. É como se Paulo dissesse assim: Deus permitiu que isso acontecesse para que não houvesse um excesso de mim, para que eu não me excedesse, para que eu não quisesse ir além de mim. Mas é verdade, meus irmãos e irmãs, que às vezes nós não compreendemos aquilo que nós vivemos. Talvez não compreendamos nem mesmo para orar. O próprio apóstolo diz que às vezes nós não sabemos o que pedir como convém, mas graças a Deus que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a expressão parece sugerir aquela oração que não sai nem com palavras, é aquela oração que jorra da profundeza ou da profundidade da nossa alma. Aquele suspiro que de fato vai para Deus como se fosse o nosso clamor mais profundo. Nem sempre temos a visão, a compreensão das coisas. Lembro-me do profeta Isaías, no capítulo 55, levando ao povo a palavra de Deus e dizendo, como Deus dizia: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E eu dizia: mas por que não? É porque os pensamentos de Deus têm uma amplitude que os nossos nunca o terão ou a terão. Consideram uma infinidade de possibilidades que nós nunca consideramos. Imagine, irmãos, Deus pega Elias, um israelita, um profeta que lutara contra os profetas de Acabe, um homem afeito ao combate, um homem de luta pela fé já vista. Deus pega Elias num momento extremamente difícil de sua vida e o manda para a casa de uma viúva estrangeira. Não era uma viúva israelita, era uma viúva estrangeira. Agora, para que Deus mandou Elias para a casa da viúva? Para sustentar a viúva? Não, para a viúva sustentar Elias. E a viúva não tinha nem com o que se sustentar.
porque o restinho que tinha era para ela e seu filho, e comeriam e morreriam. Quem de nós faria essa conexão? Nós nem sempre temos a capacidade de compreender as coisas que nos acontecem. Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Nós somos insuficientes, pequenos, a nossa visão é opaca, mas a visão divina é sempre translúcida, profunda, total e plena. O apóstolo Paulo, e só um pouco mais, fala da insuficiência das nossas forças. Paulo sabia que a vida nem sempre é estável. O próprio Paulo entendia e via que às vezes ele mesmo não era. Ele diz, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Paulo, nesse dia, estava meio para baixo. Permita-me a expressão. Com efeito, o querer está em mim. Ele diz, eu quero, mas eu não consigo realizar. Porque o bem que eu não quero, eu faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Irmão, irmã, eu lhe peço no nome de Jesus, se um dia você estiver como Paulo, tenha fé e esperança, porque maior é Deus do que os nossos dias péssimos e ruins. O apóstolo Paulo sabia que a vida tinha suas subidas e tinha suas descidas. E ele vai dizê-lo, aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Sei ter fartura e sei ter fome. Percebe como Paulo fala das subidas e das descidas? Às vezes as subidas são grandes e às vezes as descidas são grandes. Às vezes, me permita a expressão um pouco elegante, a gente está de ladeira abaixo, sem freio, né? Como se diria lá na minha região, às vezes, permitam de novo a expressão não muito elegante, a gente está na banguela, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a me adaptar a essas subidas e descidas, e esse aprendizado não é mental, meditacional. Esse aprendizado é espiritual, porque ele vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, não é com as minhas forças que eu me adapto, que eu suporto, que eu encaro. É porque Deus me dá forças, porque Deus me fortalece. Por fim, o apóstolo Paulo, olhando ainda do 5º degrau, ele conclui o seu raciocínio. Percebam que antes ele fizera uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Agora, ele vai dizer, eu estou certo. E Paulo parece avançar no processo e passa do questionamento à convicção. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida,
E o apóstolo Paulo faz aqui uma descrição de coisas que naquela época e hoje, talvez aos olhos de alguns, pudessem distanciar-nos do amor de Deus que está em Cristo. A crise da morte ou da vida, nem a morte nem a vida. Os poderes espirituais, o apóstolo fala de anjos, de principados, de coisas do presente. Observe que ele fala também, como dizia, de coisas do presente ou do futuro. É como se dissesse nem o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Depois ele fala de altura e profundidade. Alguns acham que é uma alusão velada à crença na época dos poderes astrológicos, quando uma estrela estava no zênite, estava no alto, e a sua influência era maior sobre os seres humanos. Outros acham que Paulo estava falando apenas de distâncias, mas é como se dissesse: nada que se manifeste no espaço, aqui ou acima de mim, nada, nem nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, momentos antes dessa declaração, ele diz que, observe, e eu quero concluir, em todas estas coisas somos mais que vencedores. O apóstolo fala de uma vitória que é mais que uma vitória. E li esse texto e já falei sobre isso em outras oportunidades. O texto que nós temos diante de nós, em algumas Bíblias, aparece com o título de Cântico de Vitória. Como se experimenta esta vitória que é mais que uma vitória? Porque o apóstolo usa a expressão, somos mais que vencedores. No texto original, a palavra é hiper-vencedores. E eu disse, só tem um jeito. Observem que o apóstolo descreve tantas lutas antes, inclusive fala de angústias, de tribulação, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo de espada. O apóstolo fala de lutas que vivemos dentro de nós, de pressões que sofremos. Quando usa a palavra tribulação, aqui a ideia é daquilo que nos imprensa. Quando usa a palavra angústia, é como aquilo que nos comprime, que nos constrange, que nos prende num espaço fechado. Mas ele diz, a despeito de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada, eu estou certo que nada nos vai separar do amor de Deus, o Pai, que está em Cristo Jesus. Porque nós vamos viver, Deus sabe, o momento e o modo. Nós vamos viver a vitória das vitórias. Nós seremos ou somos mais que vencedores. E, de novo, eu concluo agora com aquilo que penso. O que nos faz mais que vencedores? Não perdi o hábito desse microfone. O que nos leva à vitória? O que é mais? O que é a vitória da vitória? A vitória da vitória depois de passar tudo isso. Pela graça de Deus, por meio da fé, permanecer firme. Eis a vitória das vitórias. Quando uma vitória experimentamos, é uma. Mas ficando firme depois da vitória, nós experimentamos a vitória da vitória.
é a firmeza, depois de tudo, que nos leva à experiência de dizer: estamos certos de que, a despeito de tudo, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, talvez em nossos corações e em nossas mentes agora haja uma grande preocupação, um grande cuidado, uma grande luta. Mas Deus é nosso aliado, Deus é nosso amigo. Como diz o apóstolo Paulo, Deus é por nós. Deus é por nós. Então vamos confiar no Senhor, dia após dia, caminhando na certeza de que no tempo e no modo, Deus sabe, nós viveremos essa experiência graciosa que o apóstolo Paulo declara, de dizer: nada nos separará, e Deus nos deu a vitória. Você lembra de um hino cujo estribilho nós cantávamos anos atrás, que dizia assim: mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém.